Graça e paz, irmãos, irmãs. Estamos mais uma vez reunidos no nome do Senhor. Graças a Deus por estarmos reunidos. Uma bênção de Deus esse espaço onde nós podemos nos reunir todos os dias para cultuarmos ao Senhor, para celebrarmos a Deus, para louvarmos a Deus, para engrandecer o nome do Senhor e para ouvirmos a sua voz, né? Uma voz sempre muito audível, né? Deus sempre tem falado aos nossos corações de uma forma especial. Eu quero compartilhar hoje, para iniciar, esse de 2 Timóteo 2,13, que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Isso é uma coisa linda, e que inclusive Paulo aqui falando a Timóteo exatamente da diferença, uma das grandes diferenças que existe entre nós e Deus, exatamente a capacidade que Deus tem de ser fiel, né? A fidelidade de Deus eterna, permanente, grandiosa, e a incapacidade às vezes que o ser humano tem de cumprir as suas promessas, os seus propósitos, né? E isso que o texto nos fala: se formos infiéis, se somos infiéis, o Senhor permanece fiel, né? Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A essência de Deus é fidelidade. Está lá no caráter de Deus a fidelidade. E glória seja dada ao nome do Senhor por essa fidelidade. Porque é exatamente por causa dessa fidelidade que nós não somos consumidos. É exatamente por causa dessa fidelidade de Deus que nós nos mantemos de pé. Aleluias por isso. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela presença do Senhor em nosso meio. Tua fidelidade, Pai, nos garante, Senhor Deus, que o Senhor permanece conosco. Mesmo, Senhor Deus, sendo infiéis. Mesmo, Senhor Deus, não estando fazendo de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Mesmo se não estivéssemos fazendo de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Ainda assim, o Senhor permanece fiel. Coisa maravilhosa é sabermos, Pai, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que tem se estendido a nós dia após dia, Senhor. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Notícias terríveis, Senhor Deus, temos ouvido, tanto no que diz respeito, Senhor Deus, a pandemia, mas hoje, por exemplo, ouvimos sobre uma nuvem de gafanhotos, também ouvimos sobre uma possibilidade de tsunami no México, Senhor Deus, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, e o que seria de nós, Senhor Deus, se não fosse Tua graça, Tua misericórdia, Tua fidelidade para conosco? Então nos abençoe mais uma vez, Senhor Deus, neste momento que teremos agora. Venha falar aos nossos corações mais uma vez. Venha ministrar, Senhor Deus, a Tua vontade mais uma vez, Senhor Deus, nas nossas vidas. Reconhecemos que não somos merecedores. Reconhecemos, Senhor Deus, que estamos longe daquilo que é o Teu ideal para nós. Mas, Senhor Deus, por Tua infinita bondade e misericórdia e por essa fidelidade, clamamos a Ti. Fale aos nossos corações. Ministre mais uma vez a Tua vontade a ser revelada a nós nesta noite, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero mais uma vez lembrar que estamos participando de um culto onde nós devemos estar com o nosso coração de fato voltado para ouvirmos a voz de Deus, para entrarmos em contato com Deus, sermos alimentados pela palavra do Senhor. Então que você possa ter esse propósito no seu coração. Chame aí os seus familiares para que participe junto com você deste momento, onde com certeza Deus mais uma vez estará falando aos nossos corações. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 13. 2 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei, poderoso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituíste rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui diante de um texto onde, entendendo um pouquinho sobre o contexto, Davi havia feito um reinado marcante e Davi havia falecido, e o seu filho Salomão, que estava neste momento assumindo o trono de Israel. Era um grande desafio, como Salomão disse aqui, no versículo 9: pois tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Um grande desafio seguir nos passos, nos caminhos trilhados por Davi. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, a história de Davi nos conta que foi um grande rei, talvez o maior rei da história de Israel, alguém de fato que deixou o seu nome marcado de uma forma assim muito forte na história daquele povo. E por isso mesmo, substituir Davi, dar continuidade ao reinado de Davi, definitivamente não era uma tarefa fácil para ninguém. Mesmo sendo filho de Davi, não era uma tarefa fácil para Salomão. E além disso, tinha uma outra situação, uma obra que Davi já havia posto no coração, e Deus não tinha permitido Davi concretizar este sonho, que era a construção do templo, e já estava pré-determinado. Uma das missões que Salomão teria que fazer nesse seu reinado era exatamente concretizar o sonho que o seu pai teve. Percebam, queridos, o grande desafio. Se já não bastasse as dificuldades normais de reinar, de ser o líder de uma grande nação, além disso, ele tinha um desafio de ainda concretizar o sonho daquele que tinha substituído aquele que estava no coração do povo, como um grande rei, como um líder, enfim, era de fato um grande desafio. E aqui a palavra do Senhor nos diz que Salomão, temente a Deus, Salomão comprometido com este propósito, ele, como uma de suas primeiras tarefas, como uma das suas primeiras ações no seu governo, no seu reinado, foi exatamente oferecer um sacrifício ao Senhor.
ele subiu em Gibeão, a palavra do Senhor nos diz lá no versículo 3, e foi com toda a congregação do alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, né? Exatamente o tabernáculo, né? A tenda da congregação era o lugar. Apesar de que Davi já havia deixado este lugar e muitos ali para poder estar sacrificando em Jerusalém mesmo, Salomão, no início, lá no tabernáculo, lá na tenda da congregação, em Gibeão, para poder sacrificar, para poder adorar, para poder se consagrar a Deus nesse primeiro momento. Isso por pelo menos dois motivos que nós encontramos em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, que diz que Salomão amava o Senhor e Salomão andava nos preceitos de Davi. Antes, inclusive, da experiência que Salomão iria ter com Deus naquela noite, antes do sonho e da revelação e do encontro de Salomão com Deus, a Bíblia já registra que havia alguns pré-requisitos em Salomão, para que de fato Deus se revelasse a ele da forma tão maravilhosa como se revelou. Estes dois princípios. Salomão amava a Deus. A palavra do Senhor nos diz que é um mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Salomão amava a Deus. Isso com certeza foi isso um dos motivos que fez com que, numa das suas primeiras ações, ele subiu para sacrificar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor, para adorar ao Senhor. A outra coisa, andar nos preceitos de Davi e lembrar que a palavra do Senhor identifica Davi como o homem segundo o coração de Deus, para que nós possamos ter clareza que Davi, apesar dos seus erros, das suas dificuldades, era alguém que tinha comunhão com Deus, que vivia com Deus, que era temente a Deus, e Salomão andava nos preceitos de Davi. Essas duas características de Salomão como pré-requisitos para ter essa experiência forte e poderosa com Deus já falam muito, irmãos e irmãs, de como seria essa experiência de Salomão lá no Monte de Gibeão. De como seria essa experiência de Salomão neste primeiro momento. Alguém que ama a Deus e alguém que anda nos preceitos do Pai, e sendo esse Pai servo do Senhor. Isso diz muito do caráter de Salomão. Isso diz muito do propósito que existia no coração de Salomão. Isso deve nos dizer muito também, porque sonhamos coisas maravilhosas para as nossas vidas, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família, para o nosso país. Nós desejamos coisas boas e queremos adorar a Deus, mas tem que existir em nós, queridos, já esse pressuposto, esses pressupostos aí, essas características que na verdade nos impulsionam à adoração, nos impulsionam em direção a Deus, o amar a Deus e o andar nos caminhos de Davi, nos preceitos de Davi, que era temente a Deus. Percebam, querido? E feita essa introdução, podemos dizer assim, daquilo que de fato emocionava e dirigia o coração de Salomão, nós podemos então ir ao texto quando fala especificamente da experiência que Salomão teve. Versículo 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu vou te dar. Isso aqui, queridos, é tudo que nós sonhamos. Se existe, isso aqui de fato é um sonho, né? Deus aparecer para nós, se revelando a nós e dizendo: você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar, né? Não impôs nenhum limite, não impôs nenhuma regra, não impôs nenhuma condição.
simplesmente disse: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Essa atitude, essa relação de Deus, né, com os seus servos é uma coisa maravilhosa, porque Deus sabe exatamente com quem Ele está conversando, com quem Ele está, porque o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Antes que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Mas para Salomão, ele disse dessa forma, e aí tentando imaginar o coração de Salomão, né? Tentando imaginar o que passou na mente de Salomão quando Deus falou dessa forma com ele. Queridos, vamos tentar imaginar um pouquinho aqui. Salomão podia pedir, como Deus falou lá, riquezas, glória, fama, prestígio, ser bem sucedido no seu propósito de construir o templo, ser bem sucedido no propósito de conduzir o povo, de reinar, né? Salomão podia pedir qualquer coisa. Aqui, inclusive, Deus fala com Salomão: porquanto foi este teu desejo e não pediste riqueza, bens, honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, que você vivesse muito tempo. Isso aqui são exemplos do que Salomão poderia pedir, entendendo que Salomão já conhecia Deus. Não era assim, alguém que chegasse lá para Salomão e falasse: ô Salomão, o que você quer que eu faça para você? Não, era Deus. Salomão já conhecia a história de Abraão, Salomão já conhecia a história de Noé, Salomão já conhecia a história de Davi, Salomão já conhecia a história de Moisés, de Jacó, de José. Salomão já conhecia várias histórias, partindo de um princípio, de um cronograma bíblico até a história de Salomão. Salomão já conhecia várias histórias bíblicas do agir de Deus, do poder de Deus, da intervenção de Deus, da glória de Deus, do Senhor dos exércitos, do Criador dos céus e da terra, daquele que pode todas as coisas. Salomão podia pedir o universo inteiro, podia pedir tudo, e ele sabia que Deus tinha poder para lhe dar tudo. No entanto, queridos, a palavra do Senhor nos diz que Salomão, no versículo 10, no versículo no versículo 10, diz: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Esse foi o pedido de Salomão. Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento. E mais, o texto continua dizendo: não só me dê sabedoria e conhecimento, porque às vezes a pessoa pode pedir sabedoria para pregar, sabedoria para dirigir uma empresa. Ele poderia pedir sabedoria para lidar com os recursos financeiros, ele poderia pedir sabedoria para várias coisas, mas aqui ele ainda direcionou o seu pedido. Ele disse para Deus por que ele estava pedindo sabedoria, quando ele diz o seguinte: para que eu saiba conduzir-me, para que eu possa conseguir cumprir essa missão que o Senhor está me dando, que é liderar o povo de Israel. Perceba aqui, queridos, que existe nesse pedido, nessa oração de Salomão, um elemento assim muito interessante, que é a ideia clara do momento que ele estava vivendo e da missão que ele teria à frente.
E a missão de Salomão era específica, era liderar, era conduzir aquele povo, era continuar este legado de Davi. Perceba, queridos, que Salomão aqui, ele não pediu riquezas, não pediu glória, não pediu fama, não pediu a morte dos inimigos. Ele pediu: Senhor, me faça que eu venha a ser bem sucedido, me dê sabedoria para que eu possa cumprir a tua missão na minha vida, para que eu possa cumprir o teu propósito na minha vida. E naquele caso, o propósito de Deus para a vida de Salomão era liderar, era dirigir o povo, era reinar sobre aquele povo. E aqui, queridos, é um elemento assim, muito importante, porque nós precisamos, amando a Deus e seguindo-nos na mesma batida lá de Davi, com temor, nós vamos descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Nos aproximando de Deus, tendo comunhão com Deus, vivendo com Deus, nós vamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui Salomão já tinha entendido isso e agora já estava pedindo assim: eu preciso de sabedoria. E essa sabedoria, a ideia, eu preciso de capacitação. Eu preciso ser capacitado pelo Senhor para fazer a tua obra, para fazer a missão que o Senhor me designou. Perceba, queridos, que esse deve ser também um objetivo muito claro das nossas orações. Ocupamos as nossas orações normalmente com infindáveis pedidos pessoais, materiais, sobre aquilo que nós queremos, sobre aquilo que nós sonhamos, sobre aquilo que nós desejamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso casamento. Tem problema com isso? Não. Mas uma das coisas mais importantes que nós temos que pedir, às vezes nós não pedimos: Senhor, me capacite para que se cumpra o teu propósito na minha vida. Quando Salomão ali pede sabedoria e conhecimento para que ele possa reinar, para que ele possa liderar aquele povo, para que ele possa cumprir a sua missão. Aqui revela humildade, aqui revela dependência de Deus, aqui revela o reconhecimento da imensa responsabilidade que estava sobre ele. E digo, queridos, isso nós também precisamos colocar diante de Deus. Precisamos falar sempre para com Deus: Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, a responsabilidade sobre os meus ombros também é grande. Seja para pastorear, seja para liderar uma célula, seja para pregar a palavra, seja para cuidar de crianças, seja para tocar um instrumento, seja para liderar um ministério, seja para ministrar louvor, seja para fazer o que for na obra do Senhor. Entenda, descubra, se aproxime de tal forma de Deus, para que você possa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, e peça claramente ao Senhor: me capacite, Deus, me oriente, Senhor, porque eu quero cumprir tão somente o teu propósito para a minha vida. Essa é a oração de Salomão. Esse foi o pedido de Salomão. Muitas pessoas aqui falam a respeito de exaltam, né? Que Salomão pediu sabedoria, mas eu quero ir além aqui. Salomão pediu sabedoria para quê? Para poder cumprir o propósito de Deus na vida dele. Não é sabedoria para qualquer coisa, não é o conhecimento para ter conhecimento. É conhecimento e sabedoria para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E assim, queridos, também deve ser a nossa oração. Volto a dizer, não quer dizer que nós não temos que pedir pelos nossos pedidos
pessoais e individuais e coisas materiais que temos que está nos angustiando, estamos pedindo e pedimos todos os dias aqui. Mas não podemos esquecer, Deus tem um propósito específico para a minha vida. Deus tinha um propósito específico para Salomão. Você que está me ouvindo, você que está me vendo hoje, Deus tem um propósito específico para a sua vida. E para que se cumpra esse propósito de Deus para a sua vida, é necessário que você seja capacitado. Peça isso ao Senhor. Ame ao Senhor. Se aproxime de Deus. Tenha comunhão com Deus. Ore, clame, busque, se aproxime de Deus. E dessa forma, você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Entendendo o propósito de Deus para a sua vida, está na hora de clamar ao Senhor, assim como Salomão fez. Senhor, por misericórdia, me capacite, Senhor, para que o teu propósito se cumpra na minha vida. Amém, queridos? E a palavra do Senhor nos diz que a resposta de Salomão agradou muito ao coração de Deus, né? Versículo 12 diz: sabedoria e conhecimento são dados a ti. Você está neste momento recebendo sabedoria e conhecimento. Mas, só para entender antes, de fato Salomão recebeu sabedoria e conhecimento de Deus. A palavra do Senhor lá em 1 Reis 3, 16 a 28 conta a história de Salomão julgar a causa de duas mulheres, né, que chegou com apenas uma criança, e as duas diziam que era a mãe dessa criança, e Salomão, usando uma estratégia vinda de Deus, alguém com muita sabedoria, descobriu ali na hora quem era a mãe verdadeira dessa mulher. Todos vendo aquela situação admiraram: oh, como o nosso rei é sábio, né? Mas na verdade, aí desde então, né, Salomão é reconhecido como o rei mais sábio da história de Israel, né? Também o texto diz, e aí, ou seja, Deus cumpriu essa promessa. Você está me pedindo sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Mas também o versículo 12 continua dizendo: e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. E aí vem a palavra do Senhor cumprindo essa fala de Deus para com Salomão. 1 Reis 10, 23. O rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo em riqueza e sabedoria. Excedeu, ou seja, esteve acima. E você vai lá em 1 Reis 10, por exemplo, lá tem toda uma descrição, né, do que dos bens, né, da riqueza, do luxo de Salomão. O templo que Salomão construiu foi um negócio assim luxuoso. Enfim, o fato é, querido, é que isso que se deu neste encontro, neste sonho, nessa experiência de Salomão com Deus lá em Gibeão, isso de fato aconteceu. Deus abençoou Salomão com sabedoria, foi reconhecido como o rei mais sábio de Israel, da história de Israel, e Deus lhe deu também honra, riqueza, também como a palavra do Senhor nos diz aqui, porque Deus, contemplando, percebendo a sinceridade que existia no coração de Salomão, ele disse: então eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar muito mais. E deu riquezas, glória, honra, luxo. Salomão foi o rei que teve mais riquezas na história de Israel. Amém, queridos? É algo muito interessante. E o que está na palavra do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, depois vai testificando isso, dizendo, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas, qualquer coisa.
entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, entendendo que, colocando como prioridade o buscar a Deus, o entender o propósito de Deus, entender a vontade de Deus para a nossa vida, entendendo isso, nós vamos estar nos encaixando no propósito de Deus e vamos fazer a obra do Senhor e vamos ser abençoados com toda sorte de bênçãos. Esse ideal de felicidade que o mundo acha que está no dinheiro, que o mundo acha que está na fama, no prestígio, sei lá, em qualquer outra coisa, nós, servos de Deus, entendemos que o ideal de felicidade nós vamos alcançar quando estivermos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Quando entendermos o propósito de Deus para nós e quando cumprirmos esse propósito, aí seremos felizes. Penso eu que Salomão foi feliz. Não por causa da riqueza, mas especialmente porque ele entendeu o propósito de Deus e cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração nesta noite. Entenda aquilo que Deus tem para nós. A palavra do Senhor, Tiago 4,3 diz que nós pedimos mal para esbanjar em nossos próprios prazeres. Que nós temos que pedir para honrar e glorificar o nome do Senhor. É absolutamente justificável os nossos pedidos, justificável que o servo de Deus peça ao Senhor, mas que nós possamos incluir como prioridade das nossas orações: Senhor, nos capacite para que os teus planos e propósitos se cumpram na nossa vida. Amém, queridos? Colha essa palavra no seu coração, entenda o propósito que Deus teve com essa palavra, a sua vida, em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Pai. Uma palavra linda, Senhor. Salomão tinha um desafio tão grande, Senhor Deus, e ele cumpriu esse desafio, Pai, porque naquele momento ele pediu capacitação para que os teus propósitos se cumprissem na vida dele. Senhor, aqui estamos nós também, Senhor. Queremos nos encontrar lá no Monte de Gibeão, Senhor. Queremos nos encontrar, Senhor Deus, como Salomão encontrou a Ti, Senhor. E que possamos, Senhor Deus, declarar a Ti, Senhor Deus, acima de tudo, que o nosso maior propósito é sermos capacitados por Ti. O nosso maior desejo é que os Teus planos se cumpram na nossa vida. E aí seremos felizes, Senhor Deus. Seja com muito dinheiro, com pouco dinheiro, seja com luxo ou não sendo com luxo, Senhor. Queremos que os Teus planos se cumpram na nossa vida. A mim e a todos estes que estão ouvindo a Tua palavra nessa noite, abençoa-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor Deus, para a Tua obra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos à nossa sessão abraços, como fazemos sempre aqui. Um abraço para a Valdiceia, para o Luiz Carlos, para a Carmen, para a Sônia, para o Alexandre Bianchi, para a Giovana. Um abraço para a Eliana, para o Genivaldo, para a Simone, para a Alba, para o Obedias, para a Adriana. Um abraço para a Glória, para a Filhinha, para o Paulo e Miriam Barbosa, para a Idalice, para o Felipe do Carmo e a irmã Penha, para a Natália Santana, para a Rosângela, para o Naldo, para a Sheila. Um abraço para a Graciele, para o Manuel, para o Fábio, para a Tereza, para a Thalita, para a Lucinéia, esposa do pastor Jonathan. Um abraço também para o pastor Jonathan. Um abraço para o Jean Viana, estava sumido, Jean. Um abraço para você, Deus abençoe sua vida, querido. Um abraço para a Leni, para o Alexandre, para a Poliana. Um abraço para a Carmen, enfim, para todos. Um abraço para o Arthur também. Kátia e Leodite também estão aqui. Deus abençoe sua vida, Arthur. Um abraço também para a Kátia e um abraço para a Leodite e para o José Carlos. Todos que estão presentes hoje, ao vivo conosco, muito obrigado, queridos. Deus abençoe a sua vida, né? E um abraço também para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais.
Deus abençoe sua vida também. Um abraço especial para minha sogra, Dona Geralda. Um abraço também para Nancy, para Dilma. Um abraço para o Adilson, enfim, para a turma toda que sempre acessa os nossos vídeos depois. Deus abençoe sua vida. Vamos aos nossos pedidos de oração. A Val pede oração pela UBS onde ela trabalha, onde 3 profissionais testaram positivo e tem causado assim, muito medo, né? Vamos estar orando pela Val e especificamente pela UBS, lá do bairro Interlagos, onde ela trabalha, e por todos os hospitais, pelas áreas de saúde, né, do nosso país. Também a Alba continua pedindo oração pela Karine, pelo bebê Daniel, e a Simone também continua pedindo oração pelo Joselmo e pela Yasmin. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Pedimos, Pai, abençoa a Valdiceia, Senhor Deus, sua família, e especialmente, Senhor Deus, abençoa, Pai, essa unidade básica de saúde lá do Interlagos. Senhor Deus, esses profissionais, Senhor Deus, que testaram positivo para o coronavírus. Pedimos, Pai, a Tua proteção e a cura do Senhor. E, Senhor Deus, também, não somente para estes, mas por todos os outros, Pai, dessa unidade de saúde, mas também por todas as outras unidades de saúde, postos de saúde, UPAs, hospitais, Senhor Deus, do nosso país inteiro. Clamamos ao Senhor. Esteja abençoando, Pai, os profissionais de saúde, Senhor Deus, os médicos, enfermeiros, Senhor Deus, os auxiliares de enfermagem, como também todos os outros profissionais, Senhor Deus, que trabalham no hospital. Abençoa, Senhor Deus, proteja-os, Pai, dê a eles, Pai, sabedoria, Senhor Deus, dê a eles, Pai querido, a direção do Senhor a cada dia, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Clamamos pelo nosso sistema de saúde, Senhor Deus, desde o Ministério de Saúde, as secretarias estaduais, secretarias regionais. Senhor Deus, abençoa este povo, Senhor. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, pela Karina, Senhor Deus, pelo Daniel. Clamamos a Ti também pelo José, pela Yasmin, pelo Juninho, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão enfermas. Senhor Deus, repreenda toda enfermidade, todo mal, Senhor. Cura, Pai. Como também todos estes que estão internados nas UTIs no Brasil inteiro. Clamamos a Ti, Senhor Deus, venha operar um grande milagre nessas vidas, Senhor. Pedimos também a bênção do Senhor, Pai querido, sobre a nossa igreja, especialmente, Senhor Deus, sobre os idosos, sobre aqueles, Senhor Deus, que estão no grupo de risco. Proteja, abençoa a liderança da nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus da glória, o nosso bispo Roberto, os pastores, Senhor Deus, e pastoras aqui do nosso distrito, da nossa região, do Brasil inteiro. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa a nossa economia, Senhor Deus. Abençoa, Pai querido, os comerciantes, os empresários. Ministra a bênção do Senhor, abre portas de emprego, Senhor Deus, para os trabalhadores do nosso país, Senhor Deus, por misericórdia. Abençoa os moradores de rua, abençoa os cientistas, abençoa os governantes. Colocamos tudo nas Tuas mãos. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Para encerrar, nós temos alguns avisos, né? Amanhã, conforme a gente faz toda quarta-feira, não será o pastor que vai ministrar. Toda quarta-feira é alguém da igreja, da congregação que está ministrando, e amanhã será a nossa irmã Poliana, lá da nossa congregação de Jardim Carapina, que foi desafiada, aceitou o desafio, e é ela que vai estar ministrando amanhã às 20 horas na nossa live. E eu quero desafiar a você a estar participando junto conosco, convidando outras pessoas para participar, em nome de Jesus, né? Na quinta-feira nós teremos a nossa live normal, e na sexta-feira, somente na sexta-feira, querido, não teremos a live da Igreja Metodista de Goiabeira. Isso por quê? Porque o Bispo Roberto está organizando uma vigília de oração regional,
onde todos os pastores, todas as igrejas metodistas de Minas Gerais, do Espírito Santo, estão sendo desafiados a estar participando. Então, e é das 18 horas à meia-noite, das 6 da tarde à meia-noite, na sexta-feira. É no canal do YouTube da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. Amanhã e na quinta-feira, principalmente na quinta-feira, nós vamos estar enfatizando isso. Sexta-feira dessa semana não teremos a nossa live aqui da Igreja de Goiabeiras, porque estaremos participando juntos da vigília de oração regional, tá bom? Amém, queridos? Deus os abençoe, né? Que tenhamos uma noite abençoada na presença do Senhor, né? Que tenhamos um restante de semana abençoado pelo Senhor. Fique com Deus.